Salmo de número 122, com a sua Bíblia, por favor. Salmo 122, fique com a sua Bíblia. Eu quero lhe desafiar a ficar com ela. Nós vamos usar apenas esse texto como um texto base, mas nós vamos andar por vários outros das Sagradas Escrituras, e por isso que eu convido você a ficar atento à sua Bíblia ou com o seu caderno, com as suas anotações, para você não perder nada do que nós vamos meditar um pouquinho nesta noite. Esse mês estamos falando sobre a igreja, e coube a nós nessa noite conversarmos um pouquinho sobre a igreja relacional. Você prestou atenção que as nossas canções é sobre relacionamento entre nós quanto igreja, mas eu queria abrir um pouquinho mais sobre isso. Eu queria meditar um pouquinho com vocês no Salmo de número 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pequenininho esse texto, bem conhecido. Vamos repetir juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora vamos ouvir só as mulheres. Você pode repetir? Alegrei-me. Vamos ouvir os homens. Alegrei-me. Vamos à casa do Senhor. Esse texto é muito conhecido de todos nós. Eu conhecia, acho que 90 da minha mãe, porque desde criança ela já recitava alguns textos para a gente. 90, ela falava que sempre falava, texto repetir, ficava colocando a mão e falando, filha, aprende, aprende. Não sei se eu aprendia, mas eu acho que eu aprendia, não sei, né? Mas ela recitava. E esse, quantos outros mais, já fazem parte do nosso dia a dia, do nosso vocabulário de versículos, onde eu e você falamos ele às vezes sem perceber. O texto está dizendo para nós que quando eu sou convidado, ou quando alguém, porque o texto está num conjunto, alegrei-me quando me disseram, nós vamos para lá, nós vamos para a casa do Senhor. O texto está dizendo que o salmista responde, quando me convidam para ir para a casa do Senhor, eu fico muito feliz, muito alegre. Mas o que eu estou percebendo nos tempos atuais, é que, e isso tem me preocupado bastante, é que as pessoas estão perdendo a alegria de estar na igreja do Senhor Jesus. E essa alegria que está se perdendo, ela está aparecendo um pouquinho, porque alguns grupos hoje têm pregado que não há necessidade mais de se ter igreja. Porque a gente tem ensinado também que a igreja de Jesus sou eu e você, nós somos a igreja, e aí nós aproveitamos esse discurso e falamos, já que eu sou igreja, eu não preciso vir na igreja, então eu não preciso dos atributos da igreja, não preciso das obrigações da igreja, então eu não preciso de igreja, eu sou igreja, em casa eu vivo igreja. Há um outro grupo também, que são mais da paz, que diz, a gente não vive muito para a igreja, mas não tem problema se você for para a igreja. Igreja é um lugar legal, é uma instituição. Alguns são bem ríspidos na palavra, quando direcionado à instituição igreja, quer seja reformada ou não, mas eles são bem ríspidos na palavra. Mas tem alguns que são extremamente exclusivistas. Não precisa ter igreja. Isso é das pessoas. Quem inventou a igreja foi o homem. E dizem isso com propriedade, inclusive bíblica, eles acham na Bíblia. Foi o homem que inventou a igreja. Eu não sei o que eles fizeram da Bíblia com aquele texto que Jesus dizendo, Mateus capítulo 16, versículo 18, eu farei a igreja, relacionando-se com Pedro, conversando, e ainda diz sobre a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu não vi ali um homem fazendo a igreja, eu vi Jesus falando que ele vai ter uma igreja. E eu queria tentar lhe trazer um pouquinho hoje, por que isso está acontecendo no nosso tempo? Primeiro, porque a igreja hoje, nós temos a igreja da mídia. Vamos entender esse contexto. A igreja da mídia hoje nos permite, por causa da internet, ter o máximo de mensagem que você puder. Se você entrar no Google ali,
né, Paulo? Colocar ali assim, eu quero uma mensagem sobre qualquer coisa, vai aparecer. Pastor pregando sobre qualquer coisa. Você vai achar pastores pregando, evangelistas, missionários, líderes, obreiros, o que você quiser, você acha ali pregando. Na internet, no YouTube ou qualquer outro canal. Inclusive nós fazemos parte, não estou criticando, só estou fazendo levantamento de fatos, nós temos um canal no YouTube onde você pode rever as mensagens que são gravadas aqui, ali na câmera, e talvez alguém esteja nos assistindo agora, né, mas num outro tempo, não veio aqui na igreja, venha na igreja, é muito bom estar aqui, pula, é muito bom isso, mas às vezes, essa estrutura, e eu estava em Maringá fazendo um casamento algumas semanas, e uma pessoa disse para mim, eu tenho assistido as mensagens e você tem sido meu pastor virtual. Eu fiquei feliz e triste. Eu fiquei feliz porque a gente tem a possibilidade de, por causa da internet, dessas redes, abençoar pessoas que estão em outros lugares longe, em outro país. Ontem, por exemplo, no nosso Reúna, na casa do Mateus e do Lucas, a Luciana, lá do Canadá, participou com a gente via Skype. Foi maravilhoso, ela já começou orando, já demos serviço para ela, né, Lucas? Faz oração, ela orou pelo Skype, a gente ouviu ali, internet, mídia, olha que benção. O problema é que eu fiquei triste quando ele me disse que você também é meu pastor virtual, fiquei feliz por abençoá-lo, mas fiquei triste porque nós estamos longe. E quando ele precisar de um ombro, ele vai ter que se escorar no computador, e eu do lado de cá, escorar no computador e tentar transmitir a nossa química pastor e ovelha. Eu vou conseguir? Não vou. Eu fiquei triste porque muitos, não somente esse, mas muitos acham que o pastor virtual é uma existência comum. Não é, isso não existe, não tem Bíblia para isso. Não estou dizendo que você não pode ouvir mensagens, estou dizendo que você não pode ir atrás de palavras na televisão ou algo assim. Faça isso, isso não é ruim, isso é bom. Mas o que a gente não pode, por causa dessa mídia, e a gente está fazendo isso, é entendendo e achando que isso substitui tudo. Por que então não falar, falando tudo isso, da televisão? Hoje nós estamos vivendo cada vez mais os programas de televisão, os cultos são transmitidos, e as pessoas estão tendo comunhão com o monitor. Eu não vou mais na igreja, eu fico em casa. Se eu quiser dar meu dízimo, eu faço transferência bancária, nem saio de casa. Tem uma igreja que eu, conversando com os tesoureiros, ele diz, a transferência pode ser bancária desde que cada um tenha uma senha. Por exemplo, se meu dízimo é R$100, eu dou R$100 e 1 centavo. Então o tesoureiro sabe que 1 centavo é do Isaías, o 2 centavos é do fulano, 3 centavos é do outro, então eu faço o cheque no centavo que é o meu. Né? Se o irmãozinho, se a igreja tiver uns 1000 membros, o último irmãozinho vai dar um dízimo só de centavo bastante, né? Brinquei com ele. Mas hoje você pode fazer, não você vai vir na igreja fazer esse ato que nós fizemos. E até, talvez, vai ter Santa Ceia por Sedex. Pega o pãozinho, embala a vácuo, manda para você, Sedex 10, no outro dia você participa da Santa Ceia em casa. Não precisa mais ir na igreja. Tecnologia. E parece que a televisão, as pessoas, não de forma direta, mas estão tentando fazer isso, porque na televisão você tem os melhores cantores, não é? Bota um irmãozinho desafinado lá na televisão, vê se vai aparecer. Você já viu algum desafinadinho na televisão? Não. Instrumentos afinados? Não. Pastor, os melhores pregadores, os tops estão ali. E aí nós, porque somos convencionados às vezes por causa disso, acabamos que não só menosprezando, mas achando que não precisa-se mais de igreja, como isso que nós estamos vivendo hoje aqui. E alegrei-me quando me disseram, já não é mais para estar aqui com os irmãos. E por outro lado, tem algumas pessoas que também pegam esse viés, não de forma involuntária, mas extremamente voluntária, porque estão decepcionados com a igreja. Porque a igreja, infelizmente, ela está queimada, um termo jovem, no meio da sociedade, vamos ser bem honestos. Você fala de igreja, antigamente, quando nós tínhamos nas mídias, aqueles exorcismos, onde o Satanás fazia entrevista no microfone, e mais falava no microfone do que os próprios pastores e do que Jesus, as pessoas você convidava para ir para a igreja, eles falavam, mas na sua igreja tem aqueles negócios de cai-cai, tem aqueles negócios que faz isso, eu estou com medo de ir na tua igreja. Então nós fomos banalizados, fomos descredenciados, e as pessoas não querem por causa da igreja, que hoje na mídia é referência de todos nós. E aí vamos decepcionando, vamos ficando tristes. Enfim, a igreja, infelizmente, nos dias de hoje já não é mais importante. E eu, alguns anos atrás, não pregava
só pregava Jesus. Eu não prego igreja, eu prego Jesus. Eu mudei alguns anos atrás o meu discurso e eu prego igreja. Eu não prego placa de igreja, mas eu prego Jesus e prego igreja. Porque biblicamente, igreja é a continuidade do cristianismo na vida de quem aceita Jesus. É claro isso no texto, eu vou te provar biblicamente por que eu estou dizendo isso. Porque quando a gente olha para Efésios capítulo 1, versículo 22, o próprio texto vai dizer que Jesus é o cabeça da igreja. E quando nós recusamos entender que precisamos fazer parte disso, nós estamos pregando um Jesus decapitado. Só a cabeça de Jesus. Mas nós não somos, o cristianismo não nos sugeriu isso. O cristianismo nos sugeriu viver com intensidade, cada um sendo um corpo, e nesse corpo nós temos a possibilidade de dar continuidade à nossa decisão por Jesus. É aí que nós olhamos lá para o texto de Filipenses, quando ele vai falar, desenvolvei a salvação. É aqui na igreja, nessa comunhão, nessa reunião, nesse ajuntamento, que nós desenvolvemos o cuidado, o amor, o acompanhamento, o discipulado, uma rede de amor e cuidado, fazendo com que eu e você desenvolvamos a salvação. Mas muita gente tem sido influenciado por causa da mídia e outras coisas, e tem permitido que a igreja não se torne mais uma alegria de estar. E eu queria te chamar a atenção sobre alguns textos, depois dessa introdução, a alguns pontos importantes para você. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Primeira ideia que eu queria que você guardasse. Hebreus capítulo 10. Igreja é importante, eu quero lhe fazer caminhar para uma linha de raciocínio muito diferente talvez do que você tem ouvido, sobre por que você tem que compreender que a igreja é importante na sua vida. Quando eu digo igreja, não estou dizendo a IPI de Sorocaba, aqui onde você está tão somente. Para os irmãos aqui estou dizendo isso, porque você é membro daqui. Ame a tua igreja, IPI do Brasil, porque isso aqui tem te abençoado, tem te fortalecido, mas não ame mais do que Cristo, não esqueça disso. Mas ame. Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A primeira coisa que eu queria que você guardasse, você tem costume de anotar, anote. Estou talvez trazendo um pouquinho diferente do pastor Daniel, que hoje está pregando na Moriá, dando os atos pastorais. Não coloco tanto às vezes para você exercitar a sua capacidade de escrever e de ouvir, estar atento e concentrado. A primeira dica que eu quero lhe dar, e sugestão para essa noite sobre igreja é: por que eu preciso congregar? Primeiro, porque é uma ordem bíblica. Vamos ler o texto de novo? Não deixemos de congregar-nos. Você está vendo aqui alguma sugestão? Não está imperativo, vocês não podem deixar de congregar. É uma ordem bíblica simples. É que toda vez que a gente olha para esse texto, a gente abre um pouquinho a possibilidade, não, mas não é bem assim, não está claro, é uma sugestão. Engraçado que parece que algumas coisas que são imperativas e de ordem para nós, só porque não está dizendo numa tábua, ou só porque não está dizendo lá em cima são leis, só porque não está dizendo alguma coisa lá em cima descrevendo, a gente acha que a gente pode condicionar a querer ou não obedecer. Mas o texto é muito claro, não deixemos de congregar. E aí talvez nós ficamos naquela assim, Isaías, mas eu vou na igreja para adorar a Deus. Você não precisa vir na igreja para adorar a Deus. Você pode adorar em casa. Não pode? Posso colocar um CDzinho lá, uma música bonita, e eu ficar adorando em casa. Às vezes eu preciso vir na igreja para ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Maravilha, mas você também pode fazer isso em casa. Não pode? Tranquilo lá. Mas então por que eu venho? Primeiro, mesmo que você não consiga encontrar razões para estar aqui, eu não sei por que eu venho à igreja. Primeiro, venha por obediência, porque a palavra de Deus diz, não deixemos de congregar. Então venha por obediência.
Vem porque eu quero obedecer a palavra de Deus quando ela diz para mim e para você, quanto membros, e continuidade da decisão de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Eu vou me congregar, eu vou estar com meus irmãos. É o que diz o texto. Não é uma sugestão. E aí eu queria desafiar você no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel dizendo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto ou em sacrifícios, como Ele tem em alguém que obedece à palavra de Deus? Não. Então eu queria te dar uma chance, meu irmão, de pensar, de refletir. Se você quer ser obediente à palavra de Deus, você não pode deixar de congregar. Você não pode deixar de estar do lado de alguém, o irmão que está aqui com você. Você não pode abrir mão de um espaço como esse, que faz bem para a tua vida, que abençoa você e que você tem liberdade de abençoar outras pessoas. E quando o texto vai um pouco mais longe, não vou me ater nele, que eu quero entrar no segundo ponto, quando ele diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, ele diz, alguns estão perdendo esse ensinamento e estão deixando de congregar. E para esses, o que a palavra de Deus diz? Façamos admoestações, ou seja, lembra esse povo para que eles voltem a congregar, porque o dia já está próximo. Ou seja, a minha obrigação, além de vir, de obedecer, é ainda olhar para o lado e falar, aquele irmãozinho não veio. Eu vou ligar para ele essa semana, cara, por que você não apareceu? O que aconteceu, meu irmão? Você precisa estar junto da gente. Sentimos a sua falta. Você precisa estar aqui com a gente, porque aqui, o próprio texto também de Salmo diz, aonde há comunhão, o Senhor opera a sua bênção e a vida para sempre. Vem aqui com a gente, meu irmão. Além da gente obedecer, a gente precisa olhar para o lado e ver quem está se perdendo nessa obediência e falar, meus irmãos, precisamos vir. Minha vovó dizia, a vovó Lazinha, fiz o velório dela o ano retrasado, e ela tinha uma frase que eu gostava de ouvir, ela dizia, nas minhas palavras, obediência traz bênção. Na palavra da minha vozinha ela falava assim, obediência traz bênção. E se você quer obedecer, quer bênção, tem que obedecer. E eu quero lhe dar uma dica aqui, por que obedecer faz bem, traz bênção. E a gente entra no segundo momento da nossa reflexão dessa noite. A segunda ideia é que a bênção do relacionamento, de congregar, de se relacionar com a igreja de Jesus, nos prepara para o vestibular da vida. Meu Deus, onde eu tirei essas coisas? Eu vou te ajudar a compreender. Pega a tua Bíblia de novo, o livro de Efésios. Efésios capítulo 6. A segunda ideia que eu quero que você guarde é essa. A bênção de se relacionar ou congregar nos prepara para o vestibular da vida. E esse vestibular da vida, segundo o livro de Efésios, tem duas fases ainda, não é uma fase só, vestibular em duas fases. Eu vou te mostrar no texto o que a Bíblia diz e por que a gente precisa. Capítulo 6 do livro de Efésios, a partir do versículo de número 10, nós temos a armadura de Deus. É a sugestão de Paulo para nós, dizendo, meus queridos, vamos ler a partir do versículo 10, atente a sua Bíblia aí. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste século. E este século é tenebroso, e contra todas as forças espirituais nas regiões celestes. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, e suplicando por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado o abrir da minha boca, e a palavra que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre assim fazer. Meu irmão, esse texto de Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o 20,
ele fala de alguns elementos importantes que a gente precisa se armar, se vestir, ou em outra palavra, inclusive paulina, revestir da armadura de Deus. E se você for olhar a armadura de Deus, todos os elementos que ele coloca, nada mais é do que exercícios de espiritualidade que eu e você precisamos ter diariamente. Oração, fé, justiça, preparação do evangelho, súplicas em todo o tempo, o capacete da salvação, espada, que é a palavra de Deus, elementos das quais eu e você precisamos nos revestir diariamente. E aí, por que a igreja nos ajuda no vestibular da vida? Porque segundo o texto de Efésios, nós temos um vestibular com duas fases. A primeira fase está no versículo 11 e a segunda fase está no versículo 13. E eu vou te dizer por quê. A primeira fase do vestibular da vida é que a gente, quanto igreja, quando a gente se congrega, quando a gente está junto aqui, a gente ouve a palavra, é incomodado pela palavra também, para a gente se revestir, e o versículo 11 diz muito claro, toda a armadura para poderes estar firmes contra as ciladas do diabo. O primeiro vestibular da vida que a gente não sabe quando vai enfrentar, é quando o diabo vem com os dardos inflamáveis querendo derrubar a gente. Alguém aqui sabe quando ele vai fazer isso? Alguém aqui tem agenda, ele falou, essa semana, mandei um SMS, mandei no Facebook para vocês, essa semana eu vou acabar com a sua vida. Recebeu? Alguém recebeu? Não tem. Ele vem inesperadamente. E quando Paulo diz para nós, revesti-os, ele está querendo dizer para você e para mim, nós vamos ter um vestibular, nós vamos ter algum momento, onde o inimigo vai nos atacar, e se você não estiver restaurado, que o congregar promove isso em mim e você, o inimigo vai fazer com que eu e você nos tornemos presa fácil. E eu vou um pouco mais longe. No versículo 13, ele fala mais uma fase do vestibular. Resistir, ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura para resistir. Quando? No dia mau. Essa expressão de dia mau não aparece só aqui com Paulo, aparece Jesus falando no Mateus capítulo 6, versículo 34 também. Em outros momentos, pelo menos 5 vezes no Novo Testamento, aparece esse dia mau. Deus de alguma forma dizendo, vai ter um momento na sua vida que aquele dia não vai ser legal. E o dia mau, ele é causado às vezes por Satanás, com certeza ele quer isso, ele causa dia mau para mim e para você. Segundo, o dia mau também é causado pelo próprio Deus. Como assim? Provação. Porque na primeira visão é dia mau, mas depois entendemos que não é. Como aconteceu com Abraão. Foi provado, não foi? Aquele dia era um dia maravilhoso? Na sua concepção de pai, era um dia muito mau. Mas ele entendeu a provação e o trabalho de Deus. Mas à primeira vista, talvez é um dia mau. E a terceira possibilidade de um dia mau aparecer é por causa da minha e da sua colheita. Eu semeei e amanhã eu vou colher. Então eu plantando coisas ruins, eu vou logo no dia mau aparecer por causa das minhas semeaduras. E eu queria fazer você entender, porque esse dia mau, da mesma forma que Satanás também não avisa, o dia mau não manda SMS dizendo, amanhã vai ser um dia mau, durma o dia inteiro, se você não quer enfrentá-lo. Viaje, porque amanhã vai ser mau. Não tem jeito. Ele aparece, ele vem do nada tentando aglutinar a mim e a você, da mesma forma que Satanás, mas com intenções diferentes. O dia mau vem e nos tira o chão e deixa a gente extremamente chocados. Por que esse dia apareceu? Quando a gente olha para o livro de Efésios também, capítulo 4, a gente vai compreender que a igreja ela precisa passar por amadurecimento, crescimento, desenvolver esse crescimento diariamente. Por isso ele diz, vocês têm que deixar de ser meninos e começar a ser adultos espirituais, para que vocês possam experimentar este, minha leitura, vestibular. Agora o que acontece, meu irmão, é que a gente vive fora da igreja, desses momentos que a gente está vivendo aqui, e a gente perde aula para enfrentar as ciladas do inimigo e o dia mau. Aí chega na hora do vestibular, a gente não sabe responder as questões. Porque quando a gente olha para Jesus, quando ele foi confrontado, falamos isso pela manhã, com Satanás nas tentações, Satanás veio com o que para confrontar Jesus? Com Bíblia. E Jesus confrontou Satanás com o quê? Com Bíblia.
As ciladas do inimigo vêm sempre disfarçadas de alguma forma, ou até mesmo bíblica. Ele vem para te dar, ele vem para te desafiar, ele vem para tirar você do eixo, ele vem para te trazer dúvida, e você precisa estar preparado. O texto fala como? Espada da salvação, fé, escudo da fé. Mas tem gente que vai brigar com Satanás porque não está congregando, porque não tem sido incentivado a ler a Bíblia, a estudar, a ficar em casa só lá. Às vezes, eu vou ler, não vou ler, como é que eu faço, não faço. A nossa vida fora da congregação, ela é fadada a conveniências. Como assim? É possível que eu e você, longe da igreja, e você sabe muito bem disso, que alguns que já se afastaram, não estão em igreja nenhuma, só vão ler, só vão buscar, só vão atrás de Deus quando lhes forem convenientes. As minhas orações intensificaram, porque a água está batendo na barriga, está subindo. Mas enquanto não tem água, é só areia do mar, a praia está lá e eu estou aqui. Para que Deus? Estamos fadados, não que isso é comum, mas estamos fadados a isso ser uma possibilidade muito grande na nossa vida. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando Ele se arma e o inimigo vem com aqueles dados inflamáveis, a gente pega o escudo da fé, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus e nos protegemos. Só que tem gente que tem escudinho, desse tamanhozinho, é o tamanho da fé, é o tamanho que tem quanto alimento daquilo que tem ouvido da palavra de Deus, desse tamanhozinho. Imagina você lutar com o inimigo, ele com uma lança gigante, ou com um arco, uns dados maravilhosos, fortes, gigante, grande, querendo acabar com você, e você... onde que ele vai atirar? Você iria para essa guerra? Eu não iria. Por isso, congregar me ajuda para o vestibular quando o inimigo vier. Porque aqui você está ouvindo a palavra de Deus. Aqui não só ouvindo, alguém do teu lado vai estar te abençoando, te fortalecendo, compartilhando da Bíblia, te abençoando, olhando para você, te dando um abraço. Aqui vai te fortalecer para quando Satanás vier, ou com essas palavras, ou dizendo, ninguém gosta de você, você poder dizer, tem sim, hoje eu fui na igreja, fui abraçado, ouvi uma palavra de amor, os irmãos que eu não conhecia, chegaram e me abraçaram de uma forma que eu falei, gente, como é? Que igreja é essa? Mas também tem a segunda fase do vestibular, e a segunda fase do vestibular é um pouco mais difícil, é o dia mau, e essa fase é o dia onde de repente eu recebo uma carta, e quando eu vou abrir aquela carta é um exame da qual eu estava negando, ou evitando, ele abre e dá positivo. O chão caiu. É um dia mau. Ou talvez quando você recebe um telefonema, que eu recebi essa semana, de um funcionário do meu irmão, o Osmil estava lá em Londrina, ele não conseguiu sair com o Osmil na quinta-feira, porque ele foi num velório de um menino depressivo, funcionário dele, que se suicidou. São dias dessa forma que a sociedade não está pronta para enfrentá-los. E quando o apóstolo Paulo diz para mim e para você, olha ali, portanto, tomai a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, quando esse dia aparecer, você possa resistir, mas para você resistir, você tem que obedecer o que está dizendo aqui. E a gente está enfrentando dias difíceis, e cada vez serão mais difíceis, e como você tem reagido? Talvez quando esse dia mau vier, a gente vai abraçar o computador e falar, me ajude, ou vai tentar achar o telefone de alguém. Agora você congregando, o dia mau chegou, pega o telefone, pega o boletim, meu pastor, eu preciso falar com você. Meu irmão do lado que eu vi essa semana, eu preciso que você ore comigo. Eu preciso chorar com alguém. Eu preciso de ajuda. O congregar, o estar na igreja, o viver nessa comunhão, nesse ajuntamento, faz com que eu e você, nesse tempo de vestibular, de dia mau, a gente possa resistir e vencer, porque nós não estamos sozinhos. Olha que bênção. Mas infelizmente muitos de nós às vezes estão cansados. Eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Eu não tenho tempo para ir. Jovem tem muito disso, né? Está cansado, paga tanta conta, faz tanto serviço, capina tanta horta por aí, que está tão cansado, as mãos cheias de bolha, né? Estou cansado. Não dá tempo. Tudo isso é questão de prioridade. Mas eu queria finalizar e passar para o terceiro e último ponto, dizendo para você o seguinte, meu querido. O vestibular não fala as matérias que vão cair. Então eu e você precisamos estudar elas. E hoje você está estudando mais uma matéria. Ontem à noite nós estudamos a matéria relacionada sobre ansiedade.
Quem não aprendeu e não foi na aula, na hora do dia mal ou das ciladas do inimigo, tema ansiedade, você vai ficar assim, e vai querer colar, e também não vai dar. Então eu queria dizer para você, meu irmão, sobre isso. Cuidado você abrir mão de congregar, que você pode estar abrindo mão de aprender algumas aulas que vão fazer falta na hora do vestibular. E talvez você está dando cabeçada na vida, está apanhando do inimigo, está apanhando nos dias maus, está entrando cada vez pior, um abismo chama outro abismo, porque você não tem ouvido a palavra, não tem congregado, não tem andado com gente de Deus, não tem sentido o abraço de pessoas que querem te amar, representando o amor de Deus. E a terceira e última ideia que eu quero explanar com os irmãos, ela vem de Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta na verdade não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu quero desafiar você também a ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, quando ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando, em outra versão, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A terceira ideia que eu queria que você pensasse: por que eu preciso congregar? Além de ser uma obediência, além de me preparar para o vestibular da vida, é entender que congregar tem a ver com cobertura espiritual. Cobertura espiritual. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho para você sobre isso. O texto de Efésios de 1 Pedro vai nos falar um pouquinho sobre essa luta no mundo espiritual, que a gente precisa se preparar, pois há uma luta do Satanás querendo pegar a gente, Satanás querendo acabar com a gente, e nesse âmbito espiritual, Deus lutando por nós, e essa luta sendo cada vez mais forte, na tentativa de que um vença e o outro seja derrotado. Gálatas também vai falar sobre isso, um pouquinho mais sobre algo de luta dentro de mim, entre a carne e o espírito, mas aqui o texto está dizendo um pouco maior essa luta. E lá em Números capítulo 35, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em Números capítulo 35, nós vamos entender uma tipologia dessa questão. Se você nunca leu esse texto, eu queria que você tomasse nota. Por favor, preste bem atenção, que aqui eu vou precisar fazer uma explanação do antigo para o novo, para você compreender o que tem a ver essa cobertura espiritual. Aqui eu quero usar a tipologia de Números capítulo 35, das 6 cidades de refúgio. Não sei se você já leu esse texto, cidades de refúgio. O que eram essas cidades? Eu vou explicar, você lê em casa depois, por causa do nosso tempo, não dá para a gente explanar muito, mas leia todo esse texto para você guardar. Esse texto está falando de uma sugestão, de Deus falando, uma ordem de Deus para Moisés. Diz o Senhor a Moisés, versículo 9, fala aos israelitas: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio. Cidade de refúgio. Qual que era a sugestão? Vou resumir. Olha para a tua Bíblia, mas puder depois, olha para mim. A proposta do texto é assim: Moisés, você vai fazer 6 cidades de refúgio. Essas cidades vão servir por quê? Porque se porventura nós tivermos no nosso convívio de civilização pessoas que matarem uns aos outros, o homicida, ele vai ser jogado para ser julgado, o texto está dizendo isso, e ao ser julgado, o homicida por ação, ele quis matar, ele vai ser executado, olho por olho, dente por dente, vai morrer. Mas quem vai fazer a morte dele tinha um nome, era o vingador do sangue. E esse vingador do sangue normalmente eram os parentes. Por exemplo, se alguém matou meu irmão, eu, como o parente mais próximo, tinha que ir lá e vingá-lo. E eu ia correr atrás desse cara. Porém, em alguns momentos também acontece acidente. E o texto está dizendo também que se algum homicida, alguém matar alguém involuntariamente ou sem querer, caiu alguma coisa, atropelou, coisas assim que infelizmente acontecem, acidentes, fatalidades, essa pessoa, ao ser julgada ou não, ela vai passar pelo mesmo júri, e ela vai ter que se refugiar nessas cidades, 6 cidades. Ela vai escolher uma e vai se refugiar nessas cidades. E onde ela estiver, ou seja, refugiada nessa cidade,
o vingador não pode chegar e tocá-las, porque ela está protegida e ela só vai sair de lá depois de tiver o julgamento e depois da morte do sumo sacerdote. Estão entendendo até então? Ok? Ela só vai sair de lá, o involuntário, que matou involuntariamente, ele vai fugir à cidade de refúgio, porque o vingador, que normalmente não quer saber se foi voluntário ou não, ele vai matar o homicida, porque é olho por olho e dente por dente, ele tem direito, é legítimo dele isso. E esse rapaz, ou quem quer que seja, vai ficar na cidade de refúgio, aguardando. Essa tipologia da cidade de refúgio, ela vai trazer muito claramente isso que eu quero explicar para os irmãos, nesse terceiro e último ponto, da cobertura espiritual que a igreja, o corpo de Cristo, promove na minha e na sua vida. De que forma, Isaías? O Antigo Testamento a gente não pode olhar e destacar e pegar literalmente, porque ao pé da letra não serve mais, porque nós temos alguns significados simbólicos e temporais. E esses significados, como por exemplo, antigamente você fazia alguns cultos e você sacrificava. Hoje não precisa mais fazer sacrifício. Você não precisa vir aqui cultuar a Deus e cada um trazer um animal. Não precisa mais. Mas a essência a gente tem essa essência lá no livro de Hebreus, que o sacrifício vivo, santo e agradável é o meu culto racional. A essência ficou, mas mudou o bicho. Não trago mais nenhum bichinho. Agora eu mesmo me coloco como sacrifício santo, agradável, que é o meu culto racional. Ou se você quer outro exemplo, o incenso. Antigamente eles iam fazer alguma coisa para Deus, faziam alguma fogo, alguma coisa ali, e o incenso subia para agradar a Deus. O livro do Novo Testamento também vai dizer que as orações dos santos é um incenso agradável ao Senhor. Mudou, mas a essência continua. E para você entender isso aí, eu gosto muito dessa explicação de Hebreus capítulo 10, versículo 1 e Colossenses 2, 17, quando ele vai dizer que o Antigo Testamento, as leis, é sombra daquilo que vai ser evidente. E não sei se você consegue perceber, aqui não vai dar para fazê-los, mas vou colocar aqui no chão. A sombra da minha mão, ela quase diz o que é minha mão. Ela tem os 5 dedos, ela deixa meus dedos um pouco mais gordinhos ali, mas tudo bem. Ela mostra algumas coisas interessantes, mas não mostra a cor da minha pele, não mostra a dimensão dos meus dedos, não mostra se as minhas unhas estão ali ou não, se estão limpas ou sujas, inclusive, não mostra nada. A sombra não realça tudo isso, mas aqui realça. E o Novo Testamento é hoje o contrário. A sombra, o texto de Hebreus, eu queria que você pudesse voltar no texto de Hebreus para a gente ler esse texto, por favor. Capítulo 10, olha o que diz o texto, versículo de número 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, tudo aquilo que tinha naquela época era sombra do que ia vir melhor e maior, que é a própria revelação de Jesus. Não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles ofereceram. Está dizendo da sombra. Tudo aquilo que era da lei era sombra, mas nada comparado ao que é agora. E aí a gente compreende então que o Novo Testamento ele vem dar uma roupagem, não eliminar, o próprio Jesus diz isso, mas ele vem dar uma roupagem daquilo que aquela época significava. E falando da igreja, da cobertura espiritual, nós temos o homicida, nós temos o sumo sacerdote, nós temos o vingador e temos a cidade de refúgio. E eu queria que você compreendesse quem são esses personagens na cobertura espiritual para nós no Novo Testamento. O sumo sacerdote, quem é? Está claro, Hebreus vai falar isso. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus. E quando Jesus morreu, segundo Números capítulo 35, o rapaz que matou involuntariamente está lá, ele só pode sair quando o sacerdote morrer, porque tem que ser sangue por sangue. E ao ser sangue por sangue, o sacerdote morrendo, ele pode sair. E Jesus morreu uma morte vicária, substitutiva, onde ele morreu no meu e no seu lugar. Esse é o sumo sacerdote. O segundo, o vingador. Qual que é a intenção do vingador? Destruir, matar, acabar com a vida daquele que foi homicida, voluntário ou não, mas ele quer acabar porque o objetivo dele é fazer isso. E aqui nós temos Satanás, o próprio texto diz, 1 Pedro voltando 5:8, ele anda ao derredor rugindo como um leão, querendo pegar a quem possa devorar, ou seja, quem der brecha, ele pega. Temos o terceiro, que é o homicida.
que é o pecador. Voluntário ou involuntário, é pecador. Para o voluntário, eu peco porque eu quero pecar e gosto de pecar, não estou nem aí mais com graça e vou pecar. É o que a gente tem lá em Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, como isso. Ele não está nem aí, ele peca e peca e peca. Para isso não tem refúgio. Mas para aquele que peca involuntariamente, que está sempre tentando acertar o alvo, mas como nós somos humanos e erramos, nós somos os pecadores, os homicidas involuntários. E a cidade de refúgio é a igreja, é a comunhão, é onde eu e você nos reunimos, porque se você sai daqui, você não pode exigir cobertura espiritual, porque o vingador está ali fora querendo pegar você, e ele vai acabar com você como um leão, e uma presa fácil, você vai estar na mão dele, e ele vai te devorar. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, ela vai estar estruturada, e pode vir Satanás, pode vir quem quer que seja, que não vai conseguir destruir, porque a igreja não é da IPI do Brasil, a igreja não é da Assembleia, a igreja não é de qualquer igreja, a igreja é de Jesus. E quando a gente fala de cobertura espiritual, que você precisa entender, é que quando você sai dessa cobertura, meu irmão, o vingador está logo na porta querendo te pegar. Se você voltar para o livro de Judas, não tem capítulo, versículo 9, 8 e 9, o arcanjo Miguel estava brigando com Satanás por causa dos ossos de Moisés. Você já leu esse texto? A pergunta é: por que o arcanjo e o Satanás está brigando por causa de ossos de Moisés? Por quê? Vocês lembram da história de Moisés? Moisés foi ou não foi homicida? Foi? Foi, Moisés matou uma pessoa. Era legítimo de Satanás requerer, porque o homicídio, eu quero os ossos, já que ninguém pagou por ele, e eu quero os ossos de Moisés. Ou seja, até lá na frente nós temos essa guerra espiritual. E aí eu quero lhe refletir para você pensar: quando nós damos legalidade para Satanás com o pecado, a gente está permitindo que saiamos do conforto, da alegria e, acima de tudo, da cobertura espiritual. E eu sinto muito te dizer, meu irmão, mas nós precisamos da cobertura espiritual. Eu sei, você há de concordar comigo, que a igreja não é perfeita, graças a Deus. Ela era perfeita desde o momento que eu entrei nela, porque ela é feita de homens. Ela não é um lugar tão agradável. Às vezes as pessoas falam, e falaram para mim já, Isaías, na igreja tem pessoas muito ruins. Eu falei: é verdade, mas na igreja também tem pessoas muito boas. Isaías, na igreja tem pessoas que são falsas. É verdade, mas na igreja também tem pessoas que são muito honestas, sinceras e transparentes. Isaías, na igreja tem pessoas que não amam. É verdade, mas tem pessoas que têm um amor que você não tem ideia. Enfim, a igreja é assim, meu irmão. Mas isso não pode fazer com que eu e você abramos mão, porque nós estamos contra a igreja em construção, nós estamos contra a igreja cuidando, amando uns aos outros, para que nós possamos conhecer-nos mais, e ao sermos conhecidos, conhecer a Deus e ver o que Deus quer com a gente. Por isso você não pode abrir mão de congregar, meu irmão, não abra mão não. Se você veio nessa noite meio triste: eu estou cansado de igreja, repense, reveja. Além de ser uma ordem, mas toma cuidado, porque o vestibular da vida não avisa, e você precisa estar preparado. E cuidado, porque você pode abrir mão da cobertura espiritual de Deus na sua vida. E eu queria desafiar você para lembrar: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ora para que Deus restaure a alegria de você estar aqui. Se você não é da nossa comunidade, é de outra, tenha alegria de estar junto com o povo de Deus. Não abra mão disso não, meu irmão. Isaías, mas não me faz tanta diferença. Claro que faz. E aqui eu quero pedir o pessoal já se preparar. Uma vez uma pessoa mandou uma carta para um jornal, dizendo assim: eu frequento a igreja há muitos anos, há mais de 30 anos, e durante esse tempo eu ouvi mais de 3.000 sermões, mas por minha vida eu não consigo lembrar de nenhum deles sequer. Assim eu penso que eu estou perdendo o meu tempo, e os pastores estão desperdiçando o tempo deles nos sermões, porque eu não consigo lembrar, e olha que eu ouvi mais de 3.000 nesses 30 anos. Essa carta iniciou uma grande controvérsia entre os escritores, os relatores, e de repente veio uma resposta de uma outra carta, e essa resposta dizia assim: eu estou casado já há 30 anos, durante esse tempo da minha vida, a minha esposa deve ter cozinhado pelo menos 32.000 refeições para mim.
Mas por minha vida, eu não consigo me lembrar do cardápio de nenhuma dessas 32 mil vezes que ela cozinhou para mim. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram, me deram força para que eu precisasse fazer o meu trabalho. Se a minha esposa não tivesse me dado esse alimento todos os dias, por mais que hoje eu não me recorde deles, mas uma coisa eu sei, eles me alimentaram, por isso fisicamente estou até agora. E ele continuou da mesma maneira. Se eu não tivesse ido à igreja, se eu não tivesse me alimentado, talvez não me recordo dos sermões de domingo passado, de outros, mas eu sei que aquele domingo eu fui alimentado, eu fui reabastecido, fortalecido, e eu posso enfrentar a semana que vier, porque Deus está comigo. E quando durante a semana eu estiver lembrando de voltar à casa do Senhor, a única palavra que vai tocar o meu e teu coração é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos colocar em pé, meus queridos, nós vamos cantar essa canção.